Nós já trouxemos nesta edição uma reportagem sobre o engajamento do Ministério Público na campanha Outubro Rosa. No estúdio, a gente vai aprofundar o assunto com a mastologista vice-presidente da ONG Amigos do Peito, Eulina Helena Ramalho de Souza. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Doutora, vamos começar a entrevista explicando aos telespectadores como surgiu o movimento Outubro Rosa. O movimento Outubro Rosa nasceu do amor, eu sempre digo isso. Foi o amor que uma irmã sentiu pela outra, uma irmã que estava morrendo com câncer de mama, e ela prometeu à irmã que cuidaria, a partir daquele momento, de criar uma situação em que modificasse ou trabalhasse para modificar as questões e os problemas relacionados ao câncer de mama. Então, foi fundada uma organização não governamental, a Fundação Susan Komen, que foi a pessoa que morreu com câncer de mama pela sua irmã, e esse movimento cresceu no mundo inteiro. A primeira vez que tornou-se evidente foi na distribuição do lacinho cor-de-rosa, que se tornou o símbolo da luta contra o câncer de mama, e a partir daí difundiu-se pelo mundo inteiro. Hoje a Fundação patrocina pesquisas, trabalhos de educação, de detecção precoce do câncer de mama em mais de 60 países. E no Brasil isso vem crescendo a cada ano, com a iluminação de prédios públicos. Aqui em João Pessoa, a ONG Amigos do Peito tem levantado essa bandeira há aproximadamente 8 anos. E a gente coloca sempre em evidência a questão do Outubro Rosa e dos movimentos que estão relacionados com essa questão do câncer de mama. O câncer de mama atinge apenas mulheres? Não, o câncer de mama pode atingir os homens também, sendo que numa incidência muito menor. Para cada 100 casos de câncer de mama em mulher, a gente encontra um diagnóstico no homem. É bem mais raro entre os homens, mas os homens não estão isentos da doença. Mas a forma de encontrar também é um pouco diferente da mulher, porque os homens não precisam de rastreamento, de procurar a doença como a gente procura nas mulheres, mesmo assintomáticas. Doutora, é possível prevenir o câncer de mama? A gente não tem como prevenir 100% o câncer de mama, porque nós não sabemos ainda a causa específica do câncer de mama. Nós conhecemos alguns fatores de risco, dentre os quais os 2 mais importantes que a gente não consegue modificar, que é o fato de ter nascido mulher e estar envelhecendo, e a gente não muda isso. É muito importante, então, que a gente faça a prevenção secundária, que consiste em encontrar precocemente as lesões, numa fase inicial em que a gente consiga modificar a história natural da doença, interrompa o seu desenvolvimento, a sua capacidade de causar metástase, que é o grande problema do câncer. Em que momento da vida da mulher é indicado que ela faça o ultrassom de mama? Quando a gente fala em prevenção secundária, em detecção precoce, a principal fala nossa tem que ser mamografia. O ultrassom é um exame complementar. Quando a gente fala em detecção precoce, a gente tem que falar em mamografia, porque além dela descobrir mais lesões do que o ultrassom, descobre aproximadamente 90% das lesões malignas, o ultrassom só descobre 50%. Ela ainda encontra essas lesões numa fase mais precoce do que o ultrassom, porque ela pode ver microcalcificações, que é a primeira expressão que um câncer pode dar, mesmo em mamas densas de mulheres mais jovens, e o ultrassom não vê isso. Nossa recomendação, a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, do Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos, de inúmeras entidades, Colégio Brasileiro de Radiologia, é que a mamografia seja realizada a cada 12 meses, a partir dos 40 anos, mesmo em mulheres assintomáticas. E que atinge uma cobertura de 70% da população nessa faixa etária, para que a gente realmente observe a queda da mortalidade. Doutora, quais são as dificuldades aqui na Paraíba que as mulheres vivenciam para poder fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama? Quando a gente fala da questão do rastreamento mamográfico, deixar que as mulheres entrem no sistema único de saúde, na sua rede estruturada de atenção à saúde, quando a gente fala da mamografia, é apenas uma das etapas do processo. Fazendo a mamografia, se ela vier alterada, uma categoria 4 ou uma categoria 5, a mulher precisa se submeter a exames subsequentes, uma biópsia guiada por ultrassom ou uma biópsia guiada por agulhamento, como o leigo chama.
Isso são problemas sérios. A mamografia, durante muitos anos, foi relegada só à faixa etária dos 50 aos 69 anos de idade. Mudou-se isso recentemente na nossa reunião de lançamento da campanha desse ano no Ministério Público Federal, em que a Secretaria de Saúde do município assumiu o compromisso de começar a realizar rotineiramente mamografia a partir dos 40 anos de idade. Esse era o entrave que nós tínhamos, foi superado. Mas nós temos, por exemplo, um entrave com relação à realização de cirurgias guiadas por estereotaxia. Nós não temos nenhum serviço credenciado pelo SUS para realizar esse procedimento. E o nosso grupo, a ONG Amigos do Peito, tem um projeto de assistência, de colaboração nessa busca pelo câncer de mama, chamado Chance, que é exatamente a estruturação de uma rede entre nós mastologistas de lesões impalpáveis. A ONG Amigos do Peito banca o agulhamento e as biópsias dessas pacientes que estão tendo uma dificuldade tremenda de realizá-lo pelo SUS, e essas lesões impalpáveis que só aparecem na mamografia, a gente tem que fazer com auxílio dessa técnica de colocar uma agulhazinha na mama para a gente poder encontrar o local onde a lesão está e retirar. Doutora, a questão da cirurgia para retirada total da mama realmente assusta muitas mulheres. Como vocês lidam com isso? E as cirurgias de reconstrução estão sendo disponibilizadas na rede pública com facilidade? Sim, o momento de escutar a notícia que vai perder uma mama é um momento muito, muito doloroso, até trágico, vamos dizer assim, na vida das mulheres, né? Uma das razões que a gente prima tanto pela questão da detecção precoce é que a detecção precoce, ela pode permitir às mulheres que elas façam um tratamento conservador. Tumores abaixo de 2 centímetros, a gente pode tentar, dependendo de cada caso, conservar a mama, que chama quadrantectomia. Muitas vezes as mulheres não precisarão fazer a quimioterapia, que é outra hora muito difícil, as mulheres imaginarem que vão perder seus cabelos, sobrancelha, normalmente aumentam de peso. Então, quanto mais cedo a gente descobre a doença, maior a probabilidade de cura e menor a chance da gente precisar de tratamentos mais mutilantes, mais agressivos. Para isso, a gente precisa encontrar cedo, né? A ONG Amigos do Peito tem trabalhado no sentido de lutar pelo acesso das mulheres a esses métodos de detecção e diagnóstico precoce, tem trabalhado no suporte afetivo, jurídico, de acolhimento dessas mulheres na hora do diagnóstico. Há uma troca de experiências entre as mulheres que já foram operadas há mais tempo, as mulheres que estão recebendo o diagnóstico naquele momento, para elas saberem que aquilo não é uma sentença de morte, existe vida após um diagnóstico de câncer. Nós temos pacientes no nosso grupo que já defenderam a tese de doutorado depois de ser tratada por câncer de mama, já viraram maratonistas, escaladoras, já tiveram filhos depois do diagnóstico de câncer de mama. Então é preciso que as mulheres conheçam outras mulheres que passaram pela experiência que ela vai começar a passar, para entender que isso não é o fim da vida delas. Doutora, por que a ONG Amigos do Peito lançou a campanha Não Inventa, Meu Direito é aos 40? Então, exatamente pela questão da restrição de acesso da mamografia a essa faixa etária, que nós observamos. Existe uma lei determinando que as mulheres têm direito a fazer uma mamografia na rede pública, na rede do SUS, a partir dos 40 anos. E logo depois da promulgação dessa lei, foi baixada uma portaria pelo Ministério da Saúde, restringindo o pagamento extrateto, quer dizer, direto do Ministério da Saúde para os municípios, só na faixa etária de 50 aos 69 anos de idade. E o que nós observamos? Não dados da ONG Amigos do Peito, mas dados do próprio Ministério da Saúde. Uma queda grotesca, gritante, do número de mamografias. De um período para o outro, em torno a gente observou 10 mil mamografias a menos
foram solicitadas entre o período de 2013 e 2015, observando, comprovando, né, numericamente, que as mulheres nessa faixa etária dos 50 a 69 anos, elas foram excluídas desse processo de rastreamento. Inclusive uma fase em que os tumores normalmente crescem mais rápido, eles precisam ser detectados mais precocemente. É uma época em que a mulher dá muito mais importância às mamas, embora a importância da mama seja uma coisa presente em todas as faixas etárias das mulheres, a gente observa isso. E quando a gente observou essa queda no número de mamografias realizadas, a gente sentiu a necessidade de chamar a atenção para essa diminuição de exames. E o slogan da nossa campanha esse ano, que é "Não inventa meus direitos, meu direito é aos 40", é exatamente para que essas mulheres se empoderem da informação de que elas têm direito a realizar a sua mamografia a partir dos 40 anos e que elas busquem os serviços de saúde para que esse exame seja solicitado. E como a população pode participar dessa campanha? Então, em primeiro lugar, a mulher tem que entender que é um direito dela fazer a mamografia regularmente. A mulher tem que se empoderar do direito, do conhecimento, dos riscos que uma mulher tem de ter câncer de mama, que todas nós estamos sujeitas a esse risco, participar, exigindo seus direitos. E, principalmente, a gente pede o apoio da população como um todo para assinar a nossa petição, está lá no site www.40não50.com.br, assinar essa petição para que realmente continue sendo realizada a mamografia anualmente a partir dos 40 anos e que isso não seja só uma chama que apareceu agora no Outubro Rosa, mas que seja uma constante, mês a mês, para as nossas usuárias. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.